Vamos falar sobre yoga? Tudo aquilo que você nunca quis saber sobre essa filosofia ancestral, só que agora numa versão mais polêmica. Então estamos inaugurando a nossa nova temporada Yoga Talks Namastreta. Eu sou o Malakini Dias e trago para vocês hoje um episódio sobre os aspectos de Shiva, ou seja, todos os arquétipos que rodeiam, que permeiam, que estão assim como uma urdidura entrelaçados a Shiva e, por consequência, ao Yoga. Para abrir esse episódio da 7ª temporada, eu convido a nossa queridíssima Fer Filipposi. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste, que nos escuta de qualquer lugar do mundo. E é isso, vamos abordar mais aspectos de Shiva, o criador do yoga, o homem criador do yoga. Se você não sabe do que eu estou falando, volta um episódio aí, assiste o episódio anterior que a gente trouxe essa treta sobre Shiva, homem ou Deus. E agora a gente vai trazer alguns aspectos de Shiva, Deus. Olha só, hein? E para falar sobre também os arquétipos do yoga, convido o nosso queridíssimo Vilmar Duarte, que é o nosso cofundador do podcast, especialista em soft skills. Bora, Vilmes! Bora! Sejam bem-vindos. Um prazerzão estar aqui falando sobre esse assunto. E se nós vamos falar dos aspectos de Shiva, alguns aspectos, porque se fôssemos falar de todos, ficaríamos aqui talvez uma vida, o homem de 1000 nomes, né? Nós iríamos ficar aqui falando muita coisa. Mas Shiva, ele foi de tal forma importante nessa revolução cultural, ou tão presente na memória do povo Drávida, que um Drávida acaba ascendendo ao panteão dos deuses. Então vamos entender um pouco sobre essa mitologia, sobre Shiva. Boa! Então, quando nós estamos falando sobre yoga e toda essa áurea que envolve Shiva e o yoga, a gente tem que entender que a origem do yoga, ela se perde um pouco, né, em relatos históricos, em lendas e em mitos. Isso tudo devido aos textos que foram introduzidos à cultura hindu, né, os Vedas e as Upanishads. Muito das lendas e das histórias sobre Shiva nós encontramos então nos Vedas, nas Upanishads, no Mahabharata e podemos também, dependendo da interpretação, encontrar um pouco no Ramayana. Quando nós estamos falando de Mahabharata, nós temos que entender que ali no Mahabharata, que é um texto algo escrito mais ou menos 500 anos antes de Cristo, no Mahabharata nós temos os primeiros conceitos de Karma Yoga, os primeiros conceitos de Bhakti Yoga e de Jnana Yoga estão ali no Mahabharata. Então, por consequência, ali também tem muitas lendas relacionadas a Shiva, muitos Puranas, ou seja, muitas histórias relacionadas a Shiva, que acabam trazendo essa aura de Deus, essa divindade de Deus. Mas também por quê? Porque nós temos que entender que Shiva, até não falamos isso no episódio passado, então vou aproveitar para falar agora, que na estrutura da cultura hindu existe uma trindade, Brahma, Vishnu e Shiva. Então, quando nós estamos falando da trindade hindu, Brahma, o criador, Vishnu, o mantenedor, e Shiva, o renovador, ou seja, Shiva seria, num paralelo aqui para as religiões para a religião mais tradicional do mundo, seria o filho, né? Enquanto Vishnu seria o Espírito Santo e Brahma seria o pai. Então, Brahma, Vishnu e Shiva. Shiva, que é o renovador ou o destruidor, ele já começa, quando você vai estudar o hinduísmo e a trindade hindu, você já começa a estudar Shiva como um deus. Mas, por alguma razão, esse mesmo Shiva está atrelado ao yoga. Por quê? Porque algumas Upanishads, algumas escrituras atrelam a origem do yoga a Shiva e colocam Shiva como o primeiro praticante de yoga, o Adi Yogi. Então é interessante que, por isso que tem tantos arquétipos envolvendo Shiva como criador do yoga, mas Shiva também como um deus, porque ele faz parte de um dos principais deuses da cultura hindu dentro dessa trindade.
Eu acho legal citar já de cara, assim, algo que o Van Liesbeth traz nesse livro Tantra, o Culto da Feminilidade, que diz respeito ao próprio significado da palavra Shiva. Então, ele diz que o culto de Shiva deriva de um culto solar muito difundido entre a humanidade primitiva, que a gente falou dele no episódio passado, então Surya Namaskara, e o nome dado ao sol, Shivan, é semelhante à palavra Tamil Shivapu, vermelho, da qual deriva Shiva, que seria vermelho, que designa o próprio sol nascente. Então, existe já até nessa origem da palavra ali uma certa ligação com esses vestígios históricos, e é muito interessante notar. E também é muito legal já começar citando que realmente existem muitos arquétipos, muitos aspectos de Shiva. A gente citou no episódio passado o Shiva Nataraja, então o rei dos bailarinos. Esse é um dos primeiros aspectos de Shiva que vem com os estudos, quando a gente começa a se aprofundar em Shiva. Mas existem outros também. Então, Shiva Shankara, Shiva Pashupati. Vamos falar um pouco sobre todos esses aspectos nesse episódio. Interessante que nos bastidores aqui estávamos falando, terminamos o episódio anterior falando da saudação ao sol, né? E esse aspecto de como aquele povo primitivo cultuava, adorava ou saudava o sol, que iluminava, que aquecia, que trazia vida, cores ao cotidiano daquela cultura. E aí você traz essa tradução de Shiva, né, que faz a alusão ao sol. Então tem essa conexão, e por isso talvez Shiva tenha ascendido aí nesse panteão dos deuses, né? É interessante que nós podemos trazer muitas citações e muitos textos que conectam Shiva. Então vamos dizer que você não está estudando yoga. Vamos dizer que você está estudando cultura hindu. Talvez você nem encontre uma correlação entre Shiva e yoga, porque você vai estar estudando cultura hindu. Então você vai estar estudando Brahma, Vishnu, Shiva. Você vai estar estudando a trindade hindu, todos os aspectos dos Vedas, na cultura hindu. Aí quando você aprofunda o estudo da cultura hindu, você vai chegar em dividir a cultura hindu para conseguir entender ela. Então você vai ter dentro dessa divisão da cultura hindu o que eles chamam de darshanas. Os darshanas são os pontos de vista que você pode enxergar, interpretar e estudar a cultura hindu. Dentro dos darshanas, nós podemos dividir em 6 principais categorias. Dentro dessas 6 principais, dentro desses 6 pontos de vista, ou dentro dessas 6 formas de estudar a cultura hindu, o hinduísmo, nós encontramos o yoga. Então, o yoga está inserido na cultura hindu como um ponto de vista, como um darshana. Aí, quando você começa a estudar, hinduísmo através do yoga, aí você vai encontrar Shiva como o primeiro praticante de yoga, vai encontrar Shiva também no aspecto Nataraja, que é a bailarina, e todos os outros que nós vamos trazer. Então é interessante você entender que a cultura hindu, ela pode ser interpretada, estudada, segundo os próprios hindus, por 6 pontos de vista. O yoga é um deles. O Vedanta, o Veda é uma outra forma. Então nós temos ali dentro dessa estrutura da cultura hindu a maneira de interpretar, e o yoga faz parte dessa tradição. Depois a gente vai trazer mais referências sobre isso, sobre a tradição hindu, acho que no próximo episódio, se eu não me engano, sobre o hinduísmo. A gente aprofunda mais, mas é só para você entender que você pode estudar a cultura hindu e nunca correlacionar Shiva ao yoga, mas se você estuda yoga, não tem como não correlacionar Shiva ao yoga. É verdade. E é legal que existe, você comentou, Vilmes, de Shiva ter sido alçado ao panteão dos deuses. Existe uma lenda que traz essa história, que é bem interessante. Disse que lá nas origens, lá na civilização, na verdade, em que os Drávidas já tinham sido conquistados pelos arianos, então a civilização do Vale do Indo já tinha sido invadida, os arianos já estavam no poder. E existia um deus chamado, um rei ariano chamado Daksha. E conta a lenda que a filha dele, Sati, se apaixonou por Shiva. E Shiva era um drávida, né, da civilização mais antiga. E ela acabou fugindo com ele. E o pai ficou muito bravo com isso, porque, né, afinal, ele queria que a filha ficasse
com algum outro ariano e não com Shiva. Enfim, anos passaram e ela sentiu vontade de ter esse contato de volta com o pai e ela foi participar de uma festa, de uma cerimônia sacrificial. Shiva desaconselhou, disse para ela não ir, mas ainda assim ela foi. E o pai desceu a lenha em Shiva e falou tanto que, conta a lenda, que ela acabou não aguentando e faleceu. E Shiva, sabendo disso, ficou tão louco da vida que ele saiu falando sobre tudo isso e os seus seguidores, né, o seu povo acabou ficando tão brabo também e tão revoltado que não restou saída a não ser colocarem ele como um deus para dar uma apaziguada nos ânimos. É uma lenda. É uma lenda que às vezes confunde com o épico Ramayana. Então, porque o rei Daksha, Sati, que também estão lá no Ramayana, mas é uma... Sita, né? Sita. É uma boa forma de entender que o que a Ferzinha trouxe é muito legal, que Shiva nem sempre foi aceito como parte da trindade hindu. Ele teve que conquistar o seu espaço ali na marra. Ele teve que dar um jeito ali de entrar na trindade hindu. Teve que fazer para acontecer. Porque a trindade hindu ela também veio de fora. Né? A trindade hindu, que hoje a gente acha que sempre fez parte, não, ela também veio de fora, ou seja, essa divinização, essa construção de deuses também veio com as invasões que a Índia sofreu. Né? Na origem do yoga mesmo, não existia essa divinização antropomórfica de deuses e tudo mais. É uma coisa que começou a surgir com as invasões, com a arianização da Índia, com o surgimento dos Vedas, com todo esse surgimento de misticismo, de espiritualismo, de crenças, né? Possivelmente nesse afã de os arianos, os invasores, abafar e até eliminar os Drávidas dessa região, tem uma lenda que diz que um rei ariano foi lá e contaminou os mares, ou contaminou o Ganges, depende da versão, e aparece um arquétipo de Shiva, Nilkanta, né, o garganta azul. E Shiva, Nilkanta, ele toma toda a água do Ganges, ou toma toda a água do oceano, e aí ele filtra, e por isso ele fica com a garganta azul, né, e devolve a água purificada. Tem uma versão muito interessante que eu achei, que conta que ele seria totalmente representado de azul justamente por conta dessa purificação da água, né? E a lenda diz que há muito tempo deuses e demônios estavam engajados numa luta sem supremacia, né? Então eles queriam conquistar ali a imortalidade. Os deuses já eram, né, deuses. Que existiam categorias de deuses. Existiam os deuses de alto escalão, que eram imortais, e os deuses de baixo escalão, que não eram imortais. Esses de baixo escalão queriam conquistar a imortalidade. Exato, queria conquistar a imortalidade. Aí nessa guerra, a arma definitiva seria o Amrita, o licor da imortalidade, que jazia no fundo do oceano das águas causais. E para conseguirem esse néctar, eles teriam que beber o oceano, teriam que bater o oceano como um grande liquidificador. E aí, o que eles fizeram, esses deuses menores, né? Eles usaram a montanha Mandara como um rotor dessa empreitada. E para isso, eles teriam que colaborarem uns com os outros, os deuses e os demônios, né? E conforme eles iam batendo as águas, um veneno foi brotando. E tem várias versões que apareceu desse veneno, né? E aí Shiva, meditando no alto dos Himalaias, e os deuses e demônios fazendo essa lambança toda, eles foram rogar para Shiva para salvá-los. Aí Shiva desceu e bebeu a água dos oceanos e purificou. É bonito de ver como eles criavam essa mitologia toda, para dizer que Shiva, que estava lá, um homem meditando, ele era muito mais poderoso do que esses deuses e demônios que estavam brigando pela imortalidade. Boa. Nessa lenda é interessante que eles trazem vários aspectos da crença que acabou surgindo numa Índia mais clássica e medieval, né, que não existiam numa Índia pré-clássica ou
pré-Vedas, e essa lenda é que os Vedas é que contam todas essas histórias, né? E de uma certa maneira, ele também coloca que ali está mostrando que existiam deuses, né? E que os deuses tinham imortalidade e que existiam deuses que não tinham, ou seja, que mesmo entre os deuses havia uma guerra de poder, tal como nos seres humanos sempre tem essa guerra de poder. E dentro dessa estrutura que o Vilmar contou, é interessante que as pessoas não... A tartaruga também é considerada um símbolo sagrado na Índia, porque para eles conseguirem fazer essa montanha girar como um liquidificador, né? Imagina, os caras pegaram uma montanha e fizeram ela ficar batendo como se a montanha girasse para um lado e para o outro e ficasse se batendo. Alguém teve a ideia de falar, precisamos fazer isso. Aí Vishnu se transformou numa tartaruga gigante para ficar embaixo dessa montanha, para que a montanha pudesse rodar em cima do casco da tartaruga. Olha a criatividade. E aí você pensa, mas isso tudo é um absurdo. Mas quando você vai estudar a mitologia de Homero, ou seja, quando você vai estudar todos os deuses do Olimpo, você vai estudar que até Zeus teve uma das histórias do Olimpo é que Zeus engravidou Zeus. Teve uma barriga para gerar um filho. Tudo isso você começa a falar, é absurdo, mas se você vai estudar a Ilíada, a Odisseia e tudo mais, você também vai encontrar mitos e histórias completamente... Cronos que comem os filhos, e aí Zeus, que era um dos filhos de Cronos, se revolta contra o pai, mata o pai. Engana, mata o pai. Então aí você fala, mas não, então a mitologia, essas fantasias todas, elas serviam para contar histórias e para ensinar certos valores para a sua cultura, né? E daí... Tinha também um polvo gigante que eles puxavam, Era uma cobra. Uma cobra, para puxar de um lado para o outro, assim, para conseguir fazer essa rotação. Então tem todo o simbolismo relacionado ao poder, né? E essa substância que é Amrita, que é o néctar da imortalidade. Quando você está praticando yoga e quando você está praticando Sirshasana, a ideia é essa, é fazer com que essa substância, que é a Amrita, que está principalmente assim, se fosse dividir o ser humano, né, tá da estrutura do pescoço para cima, da cabeça para cima, em glândulas muito especiais, em chakras, em áreas do corpo muito especiais, ela é uma substância líquida, o Amrita, e quando você está o tempo inteiro em pé, é como se essa substância estivesse gotejando para baixo, ou seja, na direção dos pés. E cada vez que ela goteja, você vai diminuindo o seu tempo de vida, você vai reduzindo a sua imortalidade. Então essa é uma das lendas e uma das origens do porquê o Sirshasana, aquela posição que você fica de cabeça para baixo, ela é tão importante, tão rejuvenescedora. Porque quando você faz o Sirshasana, você faz com que essa substância, que é a Amrita, ela não vai pingar para baixo, ou seja, ela não vai descer na região do nosso fogo interno, que é a região do plexo solar, ou seja, imagine... Cria uma analogia aí. Tem uma nuvenzinha repleta de Amrita no seu pescoço, na sua pineal, na sua cabeça, e essa nuvem começa a gotejar, e ela cai no sol, que o sol é onde? É na região do umbigo, na região do plexo solar. Cada vez que ela goteja, ela evapora. Evaporou significou que você perdeu um pouco de vida. Aí quando você faz o Sirshasana, ela não vai gotejar, ela vai ficar lá. Então quanto mais tempo de invertida, ou quanto mais você preserva seu Amrita e desenvolve ali uma juventude mais eterna. Então por isso o Sirshasana, dentro de toda a mitologia do yoga, a invertida sobre a cabeça, ou o Viparita Karanyasana, são considerados asanas mais poderosos, mais nobres que os outros, porque tem essa associação com esse líquido aí que os deuses e os demônios queriam para si, pela imortalidade, e que teoricamente nós seres humanos temos aqui dentro, só que ele vai se esvaindo aos pouquinhos. E de alguma forma, essa mitologia, ou essa crença, ou essa energia vital que se esvai, esse Amrita, foi descoberto recentemente pela ciência. Olha que louco. Eles conseguiram rejuvenescer um rato. Obviamente não voltar no tempo, mas rejuvenescer um rato, que ele já estava ficando velhinho, e eles conseguiram fazer com que os telômeros aumentassem. E quando os telômeros aumentam, você rejuvenesce. Não é que você rejuvenesce, você aumenta, prolonga a sua vida. Então, como é que é medida a tua idade? Através do comprimento dos telômeros. O telômero é o rabinho dos nossos neurônios, né? Exato. Então, olha isso. Bom, muito legal. E não falamos nada de aspectos de Shiva, mas aqui demos uma... Nilkanta. Pô, Nilkanta, falamos de Nataraja, mas existem muitos. Nilkanta é interessante, traz dois aspectos do sânscrito
para o nosso português aqui. Nil, né? Então ele era o garganta azul. Olha só, Nil canta, ou seja, aquilo que você usa para cantar, a garganta, e Nil, que é Anil, a cor azul, o garganta azul. Então o sânscrito, ó, se o nosso querido deputado Goura Nataraja, que também é professor de sânscrito, estivesse por aqui, ele ia nos dar uma ajudinha nessa parte. Um dos aspectos que eu gosto muito de Shiva, e que está presente em vários mantras, por sinal, é o Mahadeva. Então, Shiva como Mahadeva, ou seja, o maioral. O Maha significa máximo, máximo de tipo num asana. O Mahasana é o asana mais completo, mais difícil, mais avançado. Ou aquele que não há mais nada para melhorar e para mudar. Então, Mahadeva seria esse ser humaninho que não tem mais nada, ele alcançou um aspecto de iluminação ou de expansão da consciência. Uau! Ou, trazendo para o lado de que Shiva era um deus, era o deus mais poderoso, mais foda, é o Mahadeus, o deus mais foda de todos, né? Mahadeva. Então tem mantras, né? Shiva, Shiva, Mahadeva, Namah Shivaya Sadashiva. Tá fazendo uma saudação para esse arquétipo de Shiva, o Shiva Mahadeva. Muito legal. Muito legal. Você ia comentar também sobre eu acredito que você tenha muita história sobre o Ardhanarishwara. Que ele quer polêmica, ele quer a treta. Mas isso vai dar haters e cancelamentos e fogueira. Mas vamos falar um pouco sobre Ardhanarishwara. É um aspecto de Shiva muito legal e muito à frente do seu tempo. Ardhanarishwara é o Shiva andrógeno. Ou seja, ele é representado em pinturas e em estátuas como metade homem, metade mulher. Então, talvez você, ao ter contato com essa estátua, tem uma aqui no nosso banheiro. No nosso banheiro feminino tem uma estátua pequenininha, do lado são duas estátuas. Parece que são duas mulheres, duas Shaktis, ou duas divindades do hinduísmo. Mas, na verdade, uma delas é Ardhanarishwara. Se você observar bem os detalhes, metade dessa escultura, dessa estatuazinha é Shiva homem e a outra metade é Shiva no aspecto feminino. Ou seja, podemos interpretar que é a junção de Shiva e Shakti, ou seja, a energia feminina com a energia masculina. E aí tem detalhes que de um lado da escultura ou da estátua, Shiva tem brinco, Shiva está usando uma saia, Shiva está usando tornozeleira, ele está fazendo não é bandha, o nome me fugiu aqui, mas eu já vou lembrar. Que é quebrando a cintura para o lado, um rebolado. E do outro lado, não, ele está de short, é um short de pele de tigre, para mostrar que ele era Pashupati, o senhor dos animais. Aí ele tem todo um aspecto, os adereços não são mais adereços femininos, são adereços mais masculinizados. Então, Shiva Ardhanarishwara é o aspecto de Shiva que demonstra a fusão de Shiva e Shakti, ou seja, a energia masculina e a energia feminina, que para a cultura hindu seria como o Big Bang. Quando há junção de Shiva e Shakti, é a origem do universo. As forças se encontram e, bum, é o Big Bang. Se você for estudar a origem do universo, segundo a tradição hindu e as lendas do hinduísmo, quando Shiva e Shakti se encontram, ali há uma explosão. E aí a origem do universo está toda ali. Então, quando você faz um mudra, por exemplo, Yoni Linga Mudra, o Yoni Linga Mudra, que é o símbolo do órgão sexual masculino somado ao símbolo do órgão sexual feminino, é uma representação do Ardhanarishwara. E o Mudra está fazendo aqui, faz para a câmera ali, Vilmar, para ficar bem marcado. Yoni Linga Mudra, então, é o Mudra que ele vai gerar essa conexão da origem do universo, segundo a cultura hindu, ou para você ter essa experiência de entender. Eu vou ficar aqui 1 hora meditando no Yoni Linga Mudra, porque eu quero ter essa experiência de entender que eu tenho essa energia masculina e eu também tenho essa energia feminina dentro, e que se eu conseguir um processo de autoconhecimento e de, por assim dizer, essa palavra é horrível, mas eu vou usar de evolução, eu vou perceber que tem horas na vida que eu tenho que trabalhar a energia mais feminina, tem horas na vida que eu tenho que trabalhar a energia mais masculina. E é interessante porque é muito à frente do seu tempo, você encontrar uma escultura que faz uma referência a uma tradição em que já havia um andrógeno aí poderosíssimo, afinal de contas era um deus. E você comentou até do Shiva Pashupati também, que era o senhor das feras. É a primeira manifestação que a gente tem de Shiva, das escavações e tudo.
fiquei sabendo que o Vilmar ia comentar um aspecto aí envolvendo o Shiva Pashupati. Eles encontraram um sinete. Peraí, é polêmica? É treta? Não, mas treta. Encontraram um sinete, né? Como se fosse um carimbinho com um desenho de Pashupati. Então aparece Shiva numa posição de meditação, com chifres e animais ao seu redor. Então ele era o senhor dos animais. Agora, muitos arqueólogos não identificam aquilo como se fosse ou um deus, ou não atrelam, né? não designam aquele sinete a Shiva. Eles não querem dizer que lá na antiguidade já praticavam yoga. Eles não querem admitir isso. Exato. Eles querem dizer que é qualquer outra coisa. Que era para carimbar a mercadoria. Era um corno da época. Era um cara chifrudo. Era só isso, né? Nós vamos colocar aqui, a nossa querida Ferzinha que edita, vai colocar a imagem desse sinete. Mas se você pesquisar aí, civilização do Vale do Indo, sinetes, você já encontra essa imagem que o Vilmar está citando. E é legal porque ali há uma referência de que naquela época já se praticava yoga, mas também, como tudo na vida, sempre há pelo menos 1001 maneiras de usar bombril. 1001 formas de interpretar as coisas, né? 1001 namastreta. 1001. Você sabe que, para quem é da época do bombril 1001 utilidades, quando lançaram a TV, nada a ver com o nosso podcast, né? Quando lançaram a TV digital, sinal digital, aí o pessoal do Bombril fez uma propaganda dizendo não são mais 1001 formas de usar Bombril, são só 1000, porque não dá mais para colocar o Bombril na antena para captar sinal HF. Nada a ver, mas tudo a ver. Mas temos outros aspectos muito legais de Shiva, que nós temos um aspecto de Shiva que a gente falou então, de vários, Rudra. Tem quem pratica yoga geralmente usa um contador de mantras, que às vezes as pessoas confundem com um terço. O Japamala, obrigado, Vilmar. O Japamala, que é isto aqui que está nas minhas mãos, para quem está assistindo pelo YouTube, se você ainda não assiste pelo YouTube, assista, assine o canal, compartilhe, clique no sininho, mande seu comentário. Isso aqui que é um Japamala, é um contador de mantras. Geralmente ele é feito com essa sementinha que é um Rudraksha. Também pode ser feito de qualquer coisa. O que importa é que ele tem uma função de contar mantras. Esse aqui, que tem 108 contas, ele é um contador de mantras. Existem outros malas, como o Malakini, não? Existem outros malas, esse é o Japa Mala, mas existe o Shiva Mala, o Brahma Mala, e são outras questões relacionadas. Mas esse que é o Japa Mala é um contador de mantras e ele é feito com essa sementinha que é o Rudraksha, e que podemos traduzir de forma poética como lágrimas de Shiva. Diz que Shiva ficou tanto tempo meditando de olhos abertos, fazendo uma técnica chamada de Trataka, mas que também pode ser considerado um ekagrata, ou seja, você fixar o olhar em um único ponto, e aí começou a lacrimejar, e as lágrimas de Shiva escorreram pelos seus dreads, que Shiva também tinha dreads, afinal de contas na época não existia toda essa tecnologia de shampoo e condicionador, ou seja, quem era cabeludo tinha dreads. E aí escorria pelos seus dreads, ia se cristalizando e na hora que ela gotejava, a lenda diz que virava Rudraksha. Por isso que na Índia eles atribuem causas curativas aos Rudrakshas. Se você tem problemas de pele, você carrega ela junto ao corpo, faz chá, um milhão de milagres aí com o Rudraksha. E Rudra, ele é um aspecto de Shiva mais tempestuoso. É um Shiva assim que você não queria estar por perto. Sabe, cara, é o Shiva das tempestades, assim, o Shiva irado, assim, tal da bronca. Shiva Rudra é um Shiva tempestuoso. E Shiva Bhairava também é um outro aspecto de Shiva. Ele geralmente ele é desenhado ou pintado ou a escultura com um rosto mais demoníaco, assim, é o Shiva terrível, assim, o Shiva cheio de ira. Também é um Shiva que você não queria encontrar ele pelo caminho. Você não queria fazer aula com ele, vamos dizer assim. Quero fazer aula com qual Shiva que você quer fazer aula? Cara, acho que eu quero fazer aula com um Shiva Nataraja, mais dançarino, uma movimentação mais elegante, né? Eu queria com Shankara. Meditativo, boa. Né? E aí entra o Shiva Shankara, que é o Shiva Sadhu, o Shiva sentado, meditando. Toda vez que você vê uma estátua de Shiva sentado, com as pernas cruzadas e as mãos em Shiva Mudra, esse é Shiva Shankara, o Shiva Sadhu, o Shiva meditante. Queria ter aula com ele, né? Fica uma horinha sentado pra ver como dói. Não é sentado vendo série no sofá, é sentado, coluna ereta, mãos em Shiva Mudra, pernas em Padmasana, pescoço alinhado, cabeça paradinha e não se mexe, criatura. Fica aí.
Então já falamos de outro aspecto. Fala um Sim. pouquinho aí, Vilmar, como é o nome desse aspecto de Shiva meditando? O Shiva Shankara, né? Ele tá, como o Malakini bem colocou, ele tá lá numa posição com as pernas cruzadas, em Padmasana, cruzadas as pernas, com as mãos em Shiva Mudra. Esse mudra que remete a Shiva, né? Uma mão sobre a outra, pousada sobre as pernas, sobre os pés, no caso. E ele realmente com a coluna alinhada, os olhos fechados e meditando. Ele traz uma conotação daquele yogi que já transcendeu a dualidade, né? A gente medita em Shiva Shankara com esse objetivo também. Exato. Superou, né? O bom, o ruim, o dia, a noite, o certo, o errado, tudo isso. É o Shiva que simboliza alcançar a meta do yoga, que é o Samadhi, né? Samadhi é a meta do yoga, um estado de hiperconsciência, de iluminação. Lá, Patanjali, nos seus sutras, coloca que o Samadhi ele está atrelado ali à última etapa do yoga, né? E aí tem um aspecto de Shiva que eu gosto bastante, que é o Shiva que a gente usa pouco, mas que também tem nos mantras, que é o Kailashpati, que é o senhor do monte Kailash, ou seja, porque Shiva ia meditar nas montanhas, e essas montanhas são as montanhas, né? Kailash, tanto que tem mantras ali sobre isso, né? Estou inspirado em mantras hoje, né? Kailash ki Shakti Shiva Shankara ki Jai Jai, assim por diante, né? O Monte Kailash, que era onde a tradição hindu ou as lendas de Shiva dizem que Shiva não só ia lá praticar, como Shiva ia ensinar yoga lá, principalmente para Parvati. Nós podemos pensar em gravar um episódio sobre as Shaktis do yoga, todas as divindades relacionadas ao yoga, mas no aspecto feminino. Então nós temos aí entre elas Parvati. Em muitos textos nós encontramos sempre Shiva e Parvati, Shiva e Parvati, Shiva e Parvati, que é ali a consorte ou a energia feminina ali, né? Bem interessante. E tem um Shiva que quase ninguém ouve falar, pouquíssimas vezes, que ele tá como Dakshinamurti. Dakshinamurti. Lembra nossa modalidade, nossa linhagem Dakshinacharatatrika Nirishwara Samkhya Yoga, ou seja, o yoga pré-clássico, pré-védico, proto-histórico. E esse Dakshinamurti figura como vou usar uma palavra que não encaixa bem, mas que vai servir. O Senhor Supremo, ou seja, o mestre de todos os mestres. Né? O Shiva que... todos os mestres aprenderam com alguém, Shiva foi esse que ensinou a todos os mestres. É o Dakshinamurti. É legal. E temos outros aí bacanas para falar, mas... Uau! Já estouramos. Nem estouramos, né? O primeiro episódio de 30 minutos dessa nova temporada. Tá ótimo, tá ótimo. Lembre-se então que estamos seguindo na nossa temporada do Yoga Talks, 7ª temporada do podcast, 2ª temporada do Yoga Talks. Essa temporada nova, Yoga Talks, Namastreta, nós sempre vamos trazer algumas tretas. A gente tá economizando, a gente tá bonzinho até pegar o fio, mas a gente quer mesmo dar uma apertada aí em algumas tretas. E por que Namastreta? Como o Vilmar já deu um spoiler aqui, porque muitas pessoas acabam a aula de yoga e vão se cumprimentar e falam Namastê. E tem uma lenda aí que diz que Namastê é o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Mas vamos lembrar que o yoga é anterior a esse conceito de deuses e de divindade. E que Namastê é um cumprimento simples, né? Eu posso atrelar esse significado? Posso atrelar esse significado. De que Namastê tem tudo isso. Mas... Igual o Oi. Igual o Oi. Oi também você pode atrelar o significado que você quiser. Exatamente. Então, Namastê, quando todo mundo termina a aula e fala Namastê, significa primeiro que é um yoga que já foi super ultra ocidentalizado, ou seja, é um yoga que já vem lá de uma época muito legal, né? Lá de 1970, quando os Beatles foram para a Índia e conheceram o Ramarishi Maharishi Yogi. Muito legal. Voltaram da Índia, meio que ocidentalizaram e super popularizaram. Não foram só os Beatles, mas eles tiveram uma grande influência nessa ocidentalização do yoga. Então, lá em 1970, quando os Beatles foram para a Índia. Depois, por que tudo isso acaba sendo uma tona? Madonna, né, em 1998, começa a buscar uma nova forma de cuidar do corpo e declara que pratica yoga todos os dias. E até num álbum ela grava uma música chamada Shanti. Ai.
Procura lá Madonna Chante. E é uma música que tem toda uma inspiração dos mantras, termos em sânscrito, tudo isso. George Harrison depois grava um álbum com muita coisa de mantra, e a mesma gravadora dos Beatles grava um álbum só de mantras, traz um mestre hindu e grava um álbum só de mantras. E aí tudo isso começa a gerar essa treta de que você tem que falar namastê depois da aula de yoga. Não tem que falar namastê, mas meu professor fala. Então respeita, porque a gente respeita quem ensina, né? Mas não significa que namastê está diretamente relacionado ao yoga, e não significa que se você pratica yoga, você tem que falar namastê. Você pode, mas não necessariamente namastê significa o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você, ou uma versão mais poética, eu reconheço o Deus que está em você. É bonito demais, né? Mas não é. Mas não é. Não é. Durma com uma treta dessa. Até o próximo episódio.